Regina, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fátima, bom dia a todos que estão em casa. Bom dia, Mini, né, que hoje vai participar aqui com a gente. É um prazer poder retornar aqui novamente. E eu espero que ela se comporte na nossa conversa, né? Será que ela vai se comportar? Vamos observar. Vamos observar? Vamos observar. Da mesma forma, os pais que hoje estão trabalhando em casa, devido a este isolamento social, eles podem também observar o comportamento de seus filhos, porque eles também estão estressados, não entendendo nada do que está acontecendo, né? Fátima, é importante que os pais expliquem para os filhos o que de fato está acontecendo dentro de uma linguagem acessível. O que eu quero dizer com isso? É importante que os pais digam aos filhos o porquê eles estão em casa. Que o fato de eles estarem em casa não quer dizer que eles estão de férias da escola, né? Não quer dizer que o ano acabou, mas que sim está acontecendo uma situação. E essa situação fez com que, inclusive, os próprios pais estivessem em casa também, muitos trabalhando em home office, enfim. A criança, assim como também o adulto, né, eu sempre bato na tecla de que nós, seres humanos, nós precisamos de limites. Nós precisamos também de uma rotina. Então, é importante que os pais busquem organizar, junto com a criança, uma rotina. Essa rotina, ela precisa contemplar a questão da alimentação, a questão do sono, certo, e das atividades que eles vão desenvolverem durante o dia. Mini, fica quietinha, se comporte. Como definir uma rotina para as crianças? Certo. Retomando, é importante todas as refeições serem mantidas. Certo. Por quê? Porque criança precisa se alimentar, assim como adulto também precisa se alimentar. Mas como que eu faço isso se eu mesmo que sou pai ou que sou mãe não estou fazendo isso de forma correta? Então, é preciso que todas as refeições permaneçam nos horários que é o horário correto, de manhã, café, almoço, café da tarde, janta. Buscar fazer essas refeições junto com os seus filhos, de preferência na mesa, certo? Outra coisa que é importante, definir horários para acordar de manhã, horários para, às vezes, tirar aquele cochilinho à tarde, que é bem importante para o desenvolvimento também das crianças e dos adolescentes. O horário que vai dormir, então, também é bem importante. E construir junto com a criança como que aquele dia vai acontecer. Porque aí, nisso, tu estás envolvendo a criança, estás fazendo com que ela também seja responsável pela execução daquelas atividades que vocês combinaram. Certo. E que é importante também o pai, ou a mãe, ou quem estiver em casa, também ter o tempo para poder fazer aquilo que ele precisa fazer, como um trabalho em casa, uma leitura, uma atividade. Porque é tão importante quanto o trabalho dos pais em casa, também é importante a criança perceber que a atividade dela também é importante, que o que ela está fazendo também é sério para ela. Entende, Fátima? Porque o brincar para a criança também é sério. E aí, no meio dessa dificuldade de desemprego, né, famílias padecendo, o pai também se encontra irritado porque não está sendo o eixo familiar e a criança continua imperativa, a criança continua sem entender, né? Certo, Fátima. Olha isso, a criança, ela automaticamente, ela não tem mais essa paciência. Então, justamente por isso que a rotina é importante, quando é construída com a criança. Porque essa impaciência é justamente porque ela não sabe lidar com as emoções dela. Ela está ansiosa também, assim como os pais estão ansiosos porque não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã, estão preocupados. Essa criança, ela está ansiosa porque ela não sabe o que vai acontecer daqui 15 minutos. O adulto, ele tem a preocupação do que vai acontecer amanhã. A criança, ela não sabe o que vai acontecer amanhã, mas ela precisa saber o que vai acontecer daqui meia hora, daqui 15 minutos. Por isso que a rotina é importante. Então, vamos combinar, vamos fazer combinados, mas principalmente
É preciso cumprir os combinados, Fátima. Por mais que a criança ela esteja, olha só, assim, desobediente, mas o pai, ele tem que fazer o quê? Tem que recuar em certos momentos, porque de nada vai resolver, né? O comportamento impaciente dos pais vai gerar também comportamentos impacientes nas crianças. Certo. Por quê? Porque fica um clima tenso. E muitas vezes, diante desse clima tenso, se aumenta a voz. Né? E aí começa a discorrer uma série né, de palavras que muitas vezes não são bem colocadas e começa aí uma sensação de disputa, onde a criança disputa o espaço com o pai e vice-versa. Bom, Mini, senta no teu lugar. Vai lá. Senta aí, fica quietinha, comportadinha. Senta, senta. Essa birra, como lidar? Primeiro a gente tem que entender o que é birra. A birra é uma resposta emocional, né, da criança diante de uma situação onde ela se sente frustrada. O que quer dizer com isso? Ela quer fazer alguma coisa, mas vem um adulto, outra pessoa e diz, não pode. E aí ela se sente frustrada. A frustração é importante ser experimentada pelas crianças para que elas, ao longo da sua fase de desenvolvimento, vá conseguindo lidar também com as frustrações, porque quando forem adolescentes e adultos, vai precisar saber lidar com a frustração, porque nem sempre vamos receber só sim do mundo. É possível os filhos, eles terem uma disciplina sem os pais baterem? É possível sim. É possível por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com aquele jargão aonde os pais falam, né? Eu sempre apanhei, meus pais sempre me bateram e por isso que eu sou disciplinado. O que acontece? É possível sim haver uma educação sem violência física, sem violência psicológica. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do diálogo, através da comunicação. E aí é preciso os pais aprenderem a se comunicar com os seus filhos. É difícil, eu sei que é, porque nós não somos ensinados, nós não aprendemos isso na escola, nós não aprendemos isso muitas vezes no nosso meio familiar. A educação que nós recebemos foi uma educação de 3 décadas atrás, onde as crianças tinham um outro perfil. Aonde os estímulos que as crianças recebiam era muito diferente dos estímulos, era muito diferente o mundo que as crianças eram inseridas, era muito diferente ao mundo que elas estão inseridas hoje. Então eu costumo dizer que nós pais precisamos desenvolver habilidades e competências para educar e lidar com essa criança do mundo de hoje, não baseado, né, naquelas estratégias que hoje não funcionam mais, porque bater é uma estratégia violenta. Bater, né, na criança, ele vem para dizer o quê? Que o pai está descontrolado. Né? A agressão física é um descontrole. Então, é possível, sim, educar sem haver um descontrole, sem haver violência física, Fátima. E nós podemos entreter a criança com bons livros também, né? Fátima, nós podemos se utilizar de uma série de instrumentos. Em casa, não precisa nós termos uma biblioteca cheia de livros, com livros caros. A gente pode trabalhar com aquilo que se tem, Fátima. Basta se utilizar da criatividade. E essa criatividade, claro, ela precisa ser desenvolvida por todos. Se eu chegar para a criança e dizer assim, ó, tu tens que fazer isso porque eu quero, talvez ela resista. Talvez ela se sinta frustrada e bata o pé porque não é o que ela quer. Então, o que é importante é a gente construir com a criança. Chama a criança para perto de ti. E aí, quando eu falo a criança, eu também acrescento aí o adolescente. Chama ele para perto de ti. Chama ele para construir algo juntos, para vocês construírem talvez alguma coisa a partir daquilo que já se tem, da matéria-prima que tem dentro de casa. Outra coisa que é importante, eu quero que o meu filho leia, eu quero que o meu filho seja um leitor. Mas como que ele vai fazer isso se ele nunca viu o pai ou a mãe ou o seu cuidador fazendo uma leitura? Nós, né, aprendemos muito pela modelagem, e a criança principalmente. Então a criança precisa ver o pai tendo, ou a mãe ou o cuidador tendo aquele tipo de comportamento, para que ela
o imite, para que ela o faça da mesma forma. Caso contrário, o meu discurso, eu costumo dizer que é furado, porque eu cobro do outro aquilo que eu não faço. E a criança percebe, Fátima. E muitas vezes a gente sabe que a criança imperativa, ela já vem desde do ventre da mãe, né? Como a mãe teve a sua gestação, como ela se comportou também diante deste momento, porque reflete ao nascer. É importante a gente tomar sempre o cuidado com o diagnóstico. Então, crianças que têm aí, né, algum nível de hiperatividade, algum diagnóstico mais voltado a essas questões, é importante os pais sempre buscarem por uma orientação profissional, para que a criança seja orientada, mas principalmente os pais saibam como lidar com essa criança. Uhum. Porque, Fátima, filho não vem com manual de instrução. Os pais, antes de serem pais, eles não fizeram um curso preparatório. Então, muitos se baseiam naquela educação que tiveram, que, volto a dizer, talvez não dê conta hoje da nossa criança e do nosso adolescente. Uhum. Os valores, eu bato na tecla, eles precisam ser mantidos. O que é certo, o que é errado, é errado. Uhum. Porém, a forma de ensinar esses valores é que a gente precisa agora reciclar para que essa nossa criança possa entender e absorver esses valores que são importantes para o desenvolvimento dela. Certamente as pessoas que estão nos assistindo neste momento observaram todo este comportamento da Mini. Mas a Mini não é esta criança. Essa criança arteira, a Mini é o quê? A Mini é amor. Na verdade, a gente fez toda essa simulação para você entender um pouco a sua criança. Por mais que nós sabemos que não é fácil, você, papai, você, mamãe, passando por as dificuldades que eu destaquei no início. Mas a Mini, o sinônimo de Mini é amor. Como nós precisamos ter amor em tudo que a gente faz. Principalmente com o próximo, e o próximo é aquele que convive também conosco. Será como está esse amor dentro da tua família? E uma outra coisa muito importante de estar salientando, a criança ela é indefesa, o adolescente ele é indefeso. A Mini, por exemplo, ela chegou do Castelo Deixa Brilhar. Ela veio exatamente para estar aqui no Saiba Mais, para ter essa interação com você, né, Mini? A Mini é comportadinha? A Mini é alegre? A Mini é feliz? A Mini é amor? Dá um tchau para quem está nos assistindo lá, Mini. Isso, dá um tchau, Mini. A Mini é amor. Nós precisamos ser amor. A Mini é amor, Fátima, e a afetividade, ela precisa se fazer presente na educação. Eu digo sempre para os pais, amor e limite caminham de mãozinhas dadas. Eu não posso me restringir a só, em nome do amor, deixar a criança livre, solta para fazer tudo o que ela quiser, porque ela corre o risco de se machucar, e aí eu vou estar sendo negligente, porque esta liberdade, que talvez muitos pais acreditam que seja importante, ela tem um viés que a gente tem que tomar cuidado, que é a questão do: será que essa criança ou esse adolescente tem maturidade emocional o suficiente para dar conta dos atos que ela mesma vai fazer? Então é importante que os pais deem amor, criem um vínculo, porque a afetividade gera vínculo. E nós respeitamos as pessoas que nós temos vínculo, Fátima. É isso aí. Acima de tudo, o amor, o respeito. E para mim foi mais uma vez um motivo de alegria poder receber você aqui, Regina Rabelo, deixando os teus afazeres para instruir os pais que estão em casa neste momento. Aflito, ansioso, mas tudo vai passar. E aí, quando tudo passa, nós precisamos estar fortalecidos. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu agradeço mais uma vez. Eu sempre acreditei que nós precisamos trabalhar os pais para que essa postura dos pais reflitam nas crianças.
Tanto que dentro da clínica, quando a gente vai atender uma criança, Fátima, eu costumo dizer que 70% do tratamento é com os pais, porque nós precisamos preparar esses pais, entender como que é o funcionamento mental desses pais, que sim, influencia diretamente na educação dos filhos. A tua clínica fica onde? Neste momento eu estou com atendimento psicológico online, certo. Orientação de pais. Perfeito. Né, porque eu não estou ainda fixa aqui na cidade. Sim, você está fora do Brasil. Eu estou fora do país. Muito obrigada, então. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora e principalmente, pais, busquem por orientação, perfeito. Busquem por orientação profissional, busquem por orientação na própria escola, que tem um orientador, que tem alguém que pode te orientar, te encaminhar para uma outra pessoa. Então, a palavra-chave é: vamos aprender constantemente para promover uma educação baseada em habilidades e uma educação baseada em saúde mental.